Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao podcast Conexão com Irlan Melo. E neste programa eu tenho a honra de receber o pastor Toninho, hoje na Missão Nova Jerusalém, mas todo mundo te conhece como Toninho da Cidade Voadora, né, pastor? É isso aí. Obrigado aí pela presença. Eu agradeço a honra de poder participar desse momento. Tenho certeza que nós vamos ter muita história para contar, pastor, porque Amém. assim, a sua história se confunde, né, com a história de muitos crentes que hoje passaram um tempo lá na Cidade Voadora. Mas nós vamos chegar lá ainda, vamos no começo. Quero saber o seguinte: como é que foi a sua conversão? O senhor nasceu num lar evangélico? Não? Como é que foi o seu início da sua caminhada cristã? Eu nasci num lar não evangélico, né? Nasci num lar abençoado, nunca me faltou nada, graças a Deus. Mas eu tinha um vazio muito grande no meu coração. E quando eu estava com 18 anos de idade, foi na época que eu fiz 18 anos, exatamente. Eu gostava muito de motocicleta. Gosto até hoje. Gosto até hoje. Só que na época era diferente, né? A gente andava nas motos meio doidas aí. E eu lembro que eu estava subindo a BR, a caminho da Serra da Moeda, de motocicleta. Aí um rapaz exótico como eu também, né? Eu era cabeludão, magro, igual aquela música lá do Rebanhão. Eu era magro, dava dó, paletó listado, uma lista só. Aí Jesus entrou no meu deserto. E esse rapaz estava de motocicleta também, igual a minha. Perguntou para onde eu estava andando, para onde eu iria. Eu falei, eu vou lá para a Serra da Moeda, ver o pessoal por lá de Asa Delta, tem um campeonato lá e tal, vou passear lá e tal. Aí ele falou o seguinte, eu vou com você e eu vou te fazer a cabeça lá que você vai ficar doidão. Ó. Eu fiquei curioso com aquilo, falei, o que se passa, né? Eu, graças a Deus, não tive problema com droga, bebida, nada disso, né? Mas era um jovem muito agitado, né? Com um vazio muito grande no coração, sem paz, sem nada. E naquele momento nós fomos para a Serra da Moeda, chegamos lá numa cachoeira, paramos as motocicletas, continuamos a pé. E esse rapaz chamava-se Enio Gazedim Melo. E ele tinha se convertido. Ele era cabeludão, louro, cheio de bracelete, jaqueta de couro igual a minha, calça jeans toda desbotada. Nós nos parecíamos, né? Então Deus é maravilhoso, essa questão da contextualização, né? Sim. Se chegasse um homem de gravata, terno e tal, eu nem recebia, não dá nem ideia, nem conversar. Mas estava na mesma motocicleta que a minha, mesma roupa, mesma linguagem, e uma mensagem extraordinária. Quando ele tirou ali um Novo Testamento, aqueles de Demões Internacionais, aquele cinza, e ele começou a falar, quero te convidar para uma festa. Isso já lá na Serra da Moeda? Lá na Serra da Moeda, na cachoeira. Olha. Eu não gostava de crente, nem de pastor, nem de igreja, de nada. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que você vá à igreja. Então, ele coloca barreira, cega os seus olhos, te coloca preconceito, achava que que cristianismo era proibição, fanatismo, religiosidade, pode, não pode, não pode. Eu tinha, assim, um pavor. E ele vai falando a minha linguagem, que Deus tinha mudado a vida dele, transformado, dado paz, resolvido a vida dele. Jesus resolveu a minha vida. Olha só. E eu quero te convidar para essa festa, onde Jesus é o mestre. Olha ele só. é o dono da festa. Eu gostava de festa, né? Festa que não faltava, era todo dia. Mais uma festa. Falei, mais uma, embora. E ele começou a pregar o evangelho de uma forma uma autoridade, uma vida, uma transformação, uma unção diferente. E aquilo começou a quebrantar meu coração, né? Naquele primeiro dia, foi Deus falando comigo. E nos tornamos amigos. E começamos a nos relacionar, eu querendo saber a respeito de Jesus, de Deus, daquela metodologia que eu entendia. A mensagem começou a entrar no meu coração de Jesus. Não de pastor, de igreja, disso, daquilo, nem de denominação, mas de Cristo. E nós começamos a nos tornar amigos, andar de motocicleta e tal, e viajar. Só que tem um detalhe. Para a gente sair de moto, para a gente poder dar uma volta, a gente tinha que ler 10 capítulos da Bíblia e 1 hora de oração. Esse era o básico devocional.
Devocional básico dele era esse. Ó, a gente vai fazer um devocionalzinho aqui, vai ser um capítulo, dois versículos, não, aqui são 10 capítulos da Bíblia e vamos orar 1 hora, você não vai nem ver passar. E eu criei aquele ambiente de oração, de leitura da palavra e tal. E isso durou 9 meses. Olha só. De discipulado, de Sim. leitura da palavra, de oração. Até que num dia lá eu pedi ao Senhor que, se ele existisse mesmo, ele tocasse no meu coração. Que eu queria aquilo que ele tinha. Uhum. Aquela unção, aquele espírito, aquela paz, aquela fé salvadora de me entregar a Cristo. Que Deus, faz isso comigo. E Deus tocou meu coração. Tocou de forma extraordinária. Viu o amor de Deus por mim, apesar de mim. A gente aprende, né, que Com não certeza. é a gente que aceita Jesus, é Ele que aceita a gente, né? É a graça. Onde verdade. abundou o pecado, superabundou a graça. E Ele tocou no meu coração de uma forma extraordinária. E onde eu vi que tudo mudou, né? Mudou, eu era o filho rebelde da minha família. Eu era a ovelha negra. Todo mundo achou que não ia dar nada. Olha só. Eu era improvável, em todo sentido, você pensar. Tipo, eram quantos irmãos? 6. 6 irmãos. Éramos 6, uma irmã faleceu, a minha mãe também, meu pai, mas todos os 3 faleceram salvos. Glória a Deus. Né? E uma coisa interessante, que depois que eu entreguei minha vida a Jesus, como que mudou todas as coisas, em tudo. Eu louvo a Deus por ter me convertido com 18 anos, que eu ainda não sabia o que ia ser na vida, questão profissional, questão de família, de namoro, relacionamento e tal. Aí eu pude observar como que Jesus foi, assim, o divisor de águas na minha vida, na minha história, através de uma pessoa que falou do amor de Cristo para mim. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Com certeza. Semear essa semente, E porque ela é poderosa, ela não volta vazia. E o senhor falou uma coisa interessante, que é que isso é tipo um jargão do mundo, né? As pessoas acham assim, eu vou ir para a igreja e lá é tudo não, é tudo não, é tudo não. É justamente o contrário. Na igreja você consegue dizer não. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Diferente, ao contrário. você consegue dizer não. Porque no mundo você não consegue dizer não. Você Escravo. não consegue dizer não para o pecado, para as drogas, para a prostituição. Por quê? Porque você é um escravo. Já na igreja, você tem a oportunidade de fazer escolhas. E normalmente a gente escolhe o quê? Não pecar, para seguir a palavra, né? Então, aquele momento ali, você entregou sua vida para Jesus, mas vocês frequentavam uma igreja, ele frequentava uma igreja. Como é que você chegou até a igreja? É o seguinte, eu me converti através do discipulado, pregação da palavra. E eu nasci num mover de Deus, de ler a Bíblia muito, de orar muito e de evangelizar e pregar. Porque quando eu me converti, ele falou assim, já converteu, agora você se vira. Dava um pacotão de folheto assim. Falou, vamos evangelizar, vamos falar para todo mundo do amor de Cristo. Esse moço é vivo ainda? Você tem Não, ele contato com faleceu, ele faleceu. Depois eu te conto como é que foi. Tá. Ele era um pregador da palavra de Deus, então ele até ajudou na formação do Grupo Ágape. Ah, que legal. Na Cidade Voadora, ele que... aliás, a Cidade Voadora não, a Cidade Voadora nasceu com a morte dele. Olha. Foi quando ele teve um acidente de moto em 1987. Nós éramos muito amigos e ele teve um acidente das 6 pistas, onde foi colocado ali uns quebra-molas de madrugada e ele não ficou sabendo, porque tinha feito um teste. A gente andava umas motos assim, meio veloz, né? As RD 350, na época, 2 tempos, chamada tampa de caixão. Ele acelerou essa moto, Tudo que ela dava. tudo que ela tinha. Só que ele não viu o quebra-mola. E na época não tinha capacete, nada. E ele veio a óbito. Ficou em coma. E no dia que ele morreu, no dia do enterro dele, estava no caixão. Deus falou no meu coração. Tem muita gente aqui que está desviada. Tem muita gente aqui que ele pregou o evangelho e está precisando de ir para a igreja. Olha. Está precisando de servir o Senhor. No dia que ele morreu, nasceu a Cidade Voadora. Começamos a nos reunir e falar do amor de Cristo para pessoas que ele tinha falado, pregado. E a gente começou a reunir novamente. Aí nasceu a Cidade Voadora, dentro do cemitério, no dia que ele morreu. Então, assim, o conceito da Cidade Voadora é um conceito de evangelização. É isso? De trazer as pessoas para o evangelho. É importante falar também, por que o nome Cidade Voadora? Porque as pessoas ficam, por que Cidade Voadora? Que negócio é esse? Em João capítulo 21 fala que João via a cidade santa que descia do céu, a Nova Jerusalém,
Cidade Voadora. Sim. Então, daí veio a Cidade Voadora. E na época que o pessoal queria colocar o nome, eu fui contra, eu achei muito esquisito. Falei, que nome doido, Cidade Voadora, ninguém vai entender. Aí o pessoal, não, você foi voto vencido, vai ser Cidade Voadora. Eu falei, amém, democracia, vamos embora. E vamos começar a reunir e pregar para os nossos amigos, falar do amor de Deus. E assim nasceu a Cidade Voadora. Essa nova Jerusalém, 87. Certo. Foi quando começou, foi quando ele morreu. E nasceu esse grupo. Que o foco é evangelismo, primeira coisa, levar pessoas a Cristo, porque sabemos, se você levar uma pessoa a Cristo, é como ele falou, resolve a vida da pessoa. Resolve a vida dela. É o que 1 João 5,12 fala, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E uma das traduções do Salmo 23 é o seguinte, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. As demais coisas são acrescentadas, são promessas, entendeu? Então, o foco é evangelismo. Segundo, despertamento espiritual. São pessoas que aceitaram Jesus, mas ficaram feridas, abatidas, decepcionadas pelo caminho. Então, a gente usa a questão do despertamento para a pessoa voltar para Jesus. Não ficar desigrejado, voltar para a casa do Pai. E terceiro, sabemos que o ministério... Deus usa advogado, político, médico, engenheiro, mas Deus usa pastores, missionários, músicos. Verdade. Cada um tem um chamado. Então, nós criamos um chamado de pessoas que têm um chamado para pastorado, missionário, músico, administração. Não é questão do profeta, do evangelista, do mestre, do pastor, do doutor. Né? Aí a gente ajuda encaminhando a um seminário de treinamento para que as pessoas possam se capacitar, se preparar para servir a Deus da melhor maneira possível. Pois é, mas quando vocês começaram, como é que foi essas primeiras reuniões? Como é que vocês decidiram onde iria ser? Conta pra gente. Começou a reunião no Parque Municipal, de tarde, na grama. Olha só. Sentado na grama lá. E eu lembro uma vez que eu fazia muita trilha de motocicleta e nesse dia eu atrasei muito para a reunião. Para você ter ideia, eu desci de moto lá de Macacos e fui para a reunião, né? Eu deixei a moto no reboque, e eu fui para a reunião de moto de trilha, todo cheio de barro. E a hora que eu cheguei para a reunião, ninguém nem quis saber, nem notou. Nem olhou que você estava... Não, o pessoal nem olhou que eu estava com a moto, com roupa de trilheiro e sujo de barro, certo. Bota tudo de lama, eu todo escabelado. E cheguei para a reunião. Pessoal, quer dizer, naturalmente, tranquilo. Quer dizer, um grupo assim, pessoas chegavam lá de qualquer maneira, ninguém ficava preocupado como é que estava. Com roupa? Nada. E era louvor a Deus, pregação da palavra e oração. Convidava os amigos para participar. E, de repente, começou a crescer bastante, né? Depois foi crescendo, a gente foi reunindo. Nós começamos a reunir no Parque Municipal, depois nós começamos a reunir no Alto Afonso Pena, aí foi na casa do Alex também, um amigo nosso, ali no bairro de Lourdes. Depois, a Cidade Voadora começou a receber apoios de igrejas, né, que nos ajudaram muito. A primeira igreja presbiteriana, inclusive, eu fui pastor da... Ali da Praça ABC? Eu fui pastor da juventude lá, junto com o pastor Ludigero na época, né? Então, a igreja cedeu espaço para nós lá na primeira presbiteriana. Depois, nós tivemos apoio também. Aí, depois, fomos para um teatro, Casa Nova, ali na Afonso Pena, 1500, 18º andar. Depois, tivemos o apoio da Igreja Metodista Central, pastor que estava lá na época, Wesley, né? Nos apoiou bastante. E assim foi. Geralmente, nós reunimos segunda-feira. Vocês chegaram a ficar numa caiaca? Não, na caiaca não. Né? Foi ali na Afonso Pena 1500, em frente ao Palácio das Artes, 18º andar. É ali que a gente se reunia toda segunda-feira. Toda segunda. E sempre interdenominacional? Sempre, sempre. A questão da Cidade Voadora, ela não é uma questão política. Né? Nós cremos que Deus usa a política, claro. Nada a ver, nada contra a política. Ela não é denominacional, nada contra a igreja também. Né? E é uma questão que nasceu do coração de Deus para que as pessoas pudessem ir aonde Deus quisesse levá-las para servir o Senhor, né? Então é uma questão interdenominacional. Mas, por exemplo, imagine que uma pessoa lá aceitou a Jesus e ela começou a ir nas segundas-feiras. Havia um trabalho de se encaminhar para uma igreja?
Isso, esse trabalho era muito sério. Uma missionária que fazia esse trabalho. Pegava o endereço da pessoa e encaminhava a igreja mais próxima da casa dela. Mas, geralmente, essa pessoa que ia para a Cidade Voadora era um amigo que levava. Então, aquele amigo já fazia a ponte. Sim, aproveitava para a igreja dele. Mas quem ia e caía de paraquedas lá, a gente encaminhava uma igreja mais próxima da casa dele. Uma igreja que estava em vínculo conosco. Pastores sérios, igrejas sérias. Vai para a igreja do fulano de tal. É importante você ir para a igreja mais próxima da sua casa, servir o Senhor. Isso que a gente fazia, encaminhava as pessoas para uma igreja local. Desse momento, pastor, da sua conversão, o senhor contou um pouco da história da Cidade Voadora, mas como que foi o seu chamado ministerial? Como que o senhor enxergou que havia um chamado para a sua vida no ministério pastoral? Quando eu converti, eu orei basicamente por duas coisas importantes. Eu falei, Deus, eu quero uma esposa segundo o teu coração, uma mulher mais crente do que eu. Porque eu senti um chamado ministerial. Pedi a Deus e senti esse chamado. E nesse chamado, eu fui para a igreja presbiteriana, onde eu fui ajudado pelo pastor Antônio Sperber, que foi meu pastor, inclusive até hoje é meu pastor e tem 91 anos de idade. Que benção, glória a Deus. Cuida de mim até hoje. Na Quinta Igreja Presbiteriana. Ele foi meu pastor, Onde cuidou que é de mim. Quinta? No Barreiro, na rua José Gonçalves, ali, perto do Clube Comercial. Sim. Foi ali que eu fui acolhido pela juventude no acampamento de carnaval, em Jaboticatubas. Estava um jovem, né, desnorteado, fui e falou, quero ir para a igreja. E aí Deus me levou para essa igreja, e esse pastor cuidou de mim. Aí eu fui para um seminário, fiz um seminário batista, depois eu fiz um seminário presbiteriano, e eu senti um chamado, fui ordenado pastor em 1987 pelo Presbitério Oeste de Belo Horizonte. Fui pastor da presbiteriana há 30 anos, fiquei na presbiteriana 40, e o ciclo fechou e Deus me encaminhou para Nova Jerusalém. E a presbiteriana é a igreja que eu amo até hoje, né? Amém. Coração. Eu lembro do senhor ali naquele local que antes era o que eles chamavam de Mafufo. Sim. Ali era dentro da denominação, não é isso? Era uma igreja, igreja presbiteriana. É a igreja presbiteriana, né? Foi o senhor isso pastoreou mesmo. lá. Pastoreei. E aonde mais? Eu fui pastor em Divinópolis. Eu comecei o meu ministério em Divinópolis, lá na cidade de Divinópolis. De Divinópolis, eu fui para a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Aqui na Praça ABC. Na Praça ABC, fiz parte da equipe pastoral lá, com a juventude. Fiquei um período nessa primeira igreja. De lá, eu fui para a Universidade Mackenzie, em São Paulo, onde eu coordenei a capelania da Universidade Mackenzie. Só que antes eu me casei, a minha esposa é médica, e lá ela fez a residência em oftalmologia, na área de transplante de córnea e catarata e tal. Ela se especializou e tirou o título de especialista em oftalmo. E eu fui a coordenador da Universidade Mackenzie. E lá em São Paulo, eu trabalhei na Igreja Presbiteriana da Penha, onde eu fui pastor também. E na Comissão Nacional de Evangelização, que era uma comissão, hoje chama outra comissão, né? Que eu era um dos evangelistas que viajava o Brasil inteiro, dando curso, treinamento e cruzada de evangelização nas igrejas, nos presbitérios e nas cidades, né? Nas regiões. Nesse tempo, o senhor ainda existia a Cidade Voadora ou o senhor deu um tempo na Cidade Voadora? Como é que foi assim, a Quando eu fui para cronologia? São Paulo, não, a Cidade Voadora, ela sempre existiu. Quando eu fui para São Paulo, eu vinha uma vez por mês para a Cidade Voadora. Certo. As pessoas tocavam a Cidade Voadora, louvor, adoração. Uma vez por mês eu vinha para pregar, para estar com o pessoal, para reunir mas acontecia semanalmente? Acontecia semanalmente. Certo. Uma coisa assim extraordinária, do coração de Deus mesmo. Tinha banda famosa, nem pregador famoso, nada disso. O pessoal não queria nem saber quem ia. Eu sabia que ia ter um louvor e uma mensagem de Deus. Uma adoração na boca de Deus ali, que eles iam sair alimentados. Era isso aí. Nada mais. E não precisava mais que isso, né? Claro, a presença de Deus é que faz a diferença, né? Mas chegou um ponto que teve um momento que ela deu uma parada ou não? Teve um momento que ela deu uma parada depois que basicamente eu saí da denominação, saí da igreja,
Porque nós paramos com o trabalho em Belo Horizonte e fui para Contagem. Certo. Onde era essa boate Mafum, se tornou a igreja. Era uma casa de show, né? Sim. Era uma boate. E nessa casa de show tinha uma estrutura muito boa. Cabia muita gente, só o mezanino extraordinário. E aí lá a gente fez um trabalho com a Cidade Voadora muito eficiente, né? Levamos lá o Juliano Som, Fernandinho, a Oficina G3, a Nívia, o David Killian, o André Valadão. Muitas pessoas começaram a participar da Cidade Voadora, porque conheciam já o Ministério, e a gente fazia esse trabalho lá em Contagem, na Presbiteriana Central. Certo. Né? Aí depois eu saí da denominação, fechou o ciclo, Deus queria me usar em outro lugar, aí ficou esse período. Teve também a pandemia, aquela coisa toda. E agora nós estamos pensando em retomar. E aí, esse que eu queria falar com o senhor. Qual que é a ideia? A ideia é retomar? Vocês estão retomando? Como é que foi? Conta pra gente. Fizemos um evento agora no Minas Centro, foi uma bênção. Verdade, né? Eu tive lá, eu vi. Foi uma festa que a gente fez para dar uma relembrada na Cidade Voadora, e foi uma bênção. Nós colocamos nas redes sociais, o irmão lá, o Isaías Saad, veio estar conosco. Foi uma bênção mesmo. Quando ele ficou sabendo que era Cidade Voadora, que era evangelística, ele falou, faço questão de ir sem cobrar caixinha, sem nada. Que bênção. Eu vou abençoar o ministério. E foi realmente uma bênção. Né? Agora, o próximo evento, Cidade Voadora, ela sempre foi apoiada por uma igreja. Certo. E olha para você ver, ela já foi apoiada pela Presbiteriana, ela já foi apoiada pela Igreja Batista, pela Igreja Metodista, entendeu? Sempre uma igreja diferente, às vezes, Deus usava para apoiar o nosso ministério, dando cobertura espiritual. E cedendo até o templo, para que a gente pudesse nos reunir e fazer o trabalho. Então, nós estamos pensando em retomar agora, nessa situação de orar, para saber onde Deus nos quer, para abrir essa porta. Para que a gente possa dar continuidade a esse ministério, pelo menos uma vez por mês. A ideia seria toda a última segunda-feira, que é um dia mais tranquilo, evangelístico, cada um levar um amigo, para que as pessoas conheçam a Cristo. E um despertamento espiritual também. Amém. Você que está nos acompanhando aí, eu quero inclusive colocar as redes sociais, as nossas redes sociais, a minha, do pastor Toninho. Quem sabe Deus não está tocando no seu coração e você vai fazer um contato com o pastor Toninho e vai falar o seguinte, olha, eu quero a Cidade Voadora aqui na minha igreja cabe a Cidade Voadora, eu quero retomar a Cidade Voadora. Então, o meu Instagram é @irlan.melo, o do pastor Toninho é @Cidade Voadora ou então @PRToninho _Cidade Voadora. Faça contato com ele aí, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Isso aí é receber a arca na sua casa, pode ter certeza. Pastor, nesses anos todos de evangelho, de caminhar com Jesus, se o senhor pudesse pensar ou selecionar uma grande ou a maior experiência que o senhor teve com Deus, o que o senhor poderia contar para a gente aqui? A maior experiência com Deus é o direcionamento que Ele deu à minha vida. No meu casamento, enviando uma esposa para mim maravilhosa, porque a Bíblia fala que mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede finas joias. A gente não acha, é Deus que dá, é um presente. Verdade. Fala que a fazenda, a herança vem dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. E a Bíblia fala que quem achou mulher, achou uma coisa boa. E alcançou a benevolência do Senhor. Então, eu louvo a Deus pela companheira, esposa que o Senhor me deu. Orei 14 anos para casar. Me converti e orei, porque eu tinha um chamado. Né? Fui para o seminário, fui me preparar, dei o meu melhor, sabe? Fiz tudo que poderia fazer na questão intelectual, teológica. Eu sabia que Deus tinha um propósito, eu queria dar o melhor para Deus. Mas eu falei, Deus, eu preciso de uma esposa mais crente que eu. Eu não quero uma mulher que eu preciso fazer, discipular, ajudar, evangelizar. O Senhor me dá uma mulher pronta, cheia do Espírito Santo. Porque eu vou ser um pastor, missionário, evangelista. Eu preciso de alguém do lado que some, que vá do meu lado. E foi maravilhoso, né? Eu orando e Deus... Foi, inclusive, eu a conheci na primeira igreja presbiteriana. Eu era pastor da juventude e nós nos conhecemos lá. E foi uma forma, assim, extraordinária que Deus fez comigo. Quantos filhos? 3. E qual que é o papel da família
no pastoreio de um pastor, na vida cristã de um pastor? Como é que funciona isso para o senhor? Seguinte, se o pastor não tiver uma esposa mais crente do que ele não aguenta o ministério. Não, ele não suporta. Eu não suportaria. Tudo que eu suportei até hoje, o que eu faço suportar são guerras, batalhas. Sim. Quem almeja o episcopado, o ministério, excelente obra almeja, é uma bênção. É uma grande bênção ser pastor, um chamado. Agora, se você não tiver do lado uma mulher que realmente tem um chamado de ser esposa de pastor, uma companheira que ama o Senhor até mais do que a gente, a barra é muito pesada. Então, dificilmente dá certo o ministério, a pessoa não aguenta, porque uma hora chega que ele precisa de uma, como diz, né? Melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro levanta, se um ficar frio, o outro aquece. Então, na questão pastoral, a esposa é fundamental. Por isso que eu orei bastante tempo. Quando tem reunião de oração, pastor Tony, isso aqui qual que é o seu pedido? Eu quero casar. Todo mundo ria, eu quero casar com a mulher de Deus mais quente que eu e tal. E assim aconteceu. Deus encaminhou, assim, quer dizer, mais do que eu imaginei. Ele superou a minha expectativa, sabe? Amém. Então, eu acho que isso é importante. A família, os filhos, né? Ela, uma mulher guerreira, uma companheira idônea, que fosse realmente auxiliadora. Então, eu acho que no pastorado, a pessoa mais importante na vida do pastor é a companheira dele, a esposa. E pelo que o senhor está dizendo, o senhor gerou, né, essa forma de Deus agir através da oração, né? A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O senhor tinha esse desejo, o senhor pedia em oração, o senhor já imaginava como era. E aí Deus enviou, né, a pessoa certa. E como é que você reconheceu que era ela no momento? Então, o que te fez? Conta aí para nós. Eu jejuei bastante, 40 dias, 70 dias. Eu orei bastante. Eu oro muito, graças a Deus. Porque tem gente que está nos assistindo. Eu aprendi a orar e oro até hoje. Tem gente que está nos assistindo aqui que vai te copiar. Que está precisando de uma esposa, está orando, está buscando e ainda não achou. Então, o senhor pode dar o caminho. O caminho é o seguinte. Primeira coisa, oração, pedir a Deus. Segunda coisa, é a questão de você... A idade. A idade é importante. Eu acho que a adolescência não é hora de namorar. Certo. Não é hora de você ter uma formação, ir para a faculdade, saber o que Deus tem na sua vida, amadurecer. Né? A Bíblia fala que você edifica a sua vida, depois a sua casa. Entendeu? Então, é questão da idade. A oração, colocar diante de Deus. Senhor, eu quero uma pessoa que... Deixa Deus escolher para você, fica tranquilo. Deus não é desmancha prazer. Deus te ama mais do que você mesmo. E Ele tem o melhor para te dar. Esperar o tempo de Deus. Oração. Outra coisa, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Honrar é obedecer. Se o pai e a mãe falar não, é não de Deus, proteção. Aí você fala, meu pai não é crente. A Bíblia fala que não quer saber se é crente ou se não é. Honra pai e mãe, obedeça. Então, eu orei muito, fiz questão de honrar meus pais, os pais dela, tanto que quando eu a conheci, eu falei, se o seu pai não quis, se os seus pais não abençoar, estou fora. E se minha mãe, meu pai já tinha falecido, se a minha mãe não abençoar, eu estou fora. Olha só, vamos deixar isso tudo bem, né? Vamos orar, honrar pai e mãe e ter um namoro santo diante de Deus, né? Porque Deus dá uma bênção, a pessoa se torna a bênção em maldição. Né? Então, questão de princípio, questão de família, questão também... por isso que é importante você ser amigo primeiro, conhecer temperamento, a família, o ministério, a vida espiritual, a vida física, até os hobbies, né, que a pessoa gosta e tal, e a questão da família e tal. Acho que tudo é importante. Você não pode levar nenhuma diferenças para o casamento. Mas uma coisa aconteceu comigo. Extraordinária. Eu vou contar, eu não ia contar, mas você começou, né? Acho que Deus tem um propósito. Amém, eu creio também. Isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu acho que eu orei demais, eu bati tanto na porta que Deus falou assim, eu vou ajudar esse menino, eu vou ter misericórdia dele, você vai fazer uma besteira. Aí eu conheci uma moça, eu ia lá para Presidente Prudente, e essa moça era filha de um presbítero lá, irmã de uma namorada de um amigo meu.
muito chegado. Eu ia fazer uma cruzada lá de evangelização. A menina já queria me namorar, já me conhecia. Eu viajava o Brasil inteiro. Eu viajei demais pregando, fazendo cruzada, campanha de evangelismo, porque era uma das minhas missões na presbiteriana. Sim. Né? E eu gostei da moça. Falei, Deus, gostei dela. Uma moça bonita, moça crente, tem princípios. Senhor, estou indo lá para a cruzada, eu já vou lá aproveitar a oportunidade, né? E o que o senhor acha? Orei, falei, Deus, eu estou indo, estou gostando. Se o senhor não colocar nenhum impedimento, eu vou namorar essa menina. Eu orei assim, falei, eu estou indo, tem 14 anos que eu estou orando, já estou necessitado. Não é pastor solteiro, rapaz, morando sozinho, chegava em casa, não tinha ninguém, nem um passarinho, nada. Falava assim, Deus. Aí eu falei com meu amigo, ó, nós vamos lá, eu creio que vai ser bênção essa cruzada. Vamos aproveitar e vamos sair para jantar com a moça, conversar com os pais, que é a coisa toda. E já fui já engatilhado, e ela engatilhada de lá e eu de cá. Só que naquela noite, antes da viagem, Deus me deu um sonho. Deus não permitiu que eu fizesse isso, mas eu orei antes. Amém. Eu sonhei com a minha esposa atual hoje, sem conhecê-la. Olha. E Deus falou no meu coração, essa é a sua esposa, não é aquela. Estou te dando um livramento. Então desfaz tudo que você fez até agora, desarma tudo, porque esta moça que você vai lá conhecê-la, através dessa cruzada, que não tem nada a ver, eu quero te mostrar para você esfriar seu coração lá. Rapaz, mas foi tão real o sonho, que eu acordei, mas feliz, falei, não, é melhor do que a outra. Muito melhor. Não, Deus, a resposta a vontade de Deus, né? é boa, é claro, agradável, perfeita. Verdade. Né? Às vezes você pede a Deus um barco, ele manda um transatlântico. Deixa Deus escolher. Isso, verdade. Aí eu falei com o Jairo Boy, advogado também, em nome de Deus. Eu falei, Jairo, rapaz, desarma tudo lá, porque Deus, nessa noite, eu sonhei com a minha esposa. Você está ficando doido. Já ia levar um ursinho cheio de perfume para ela. Eu falei, não vou levar perfume, vou levar nada, não quero saber de jantar. Acabar os cultos, eu vou dormir, eu quero descansar. E tanto que eu fiz isso. Cheguei lá, dei um banho de água gelada, dei nem ideia. Ah, vamos jantar? Não, estou com fome. Vamos passear? Não, vamos fazer isso? Não, eu quero descansar. Ficar no hotel e pronto, fim de papo. Aí o pessoal falou, mas rapaz, ele mudou de ideia. Falou, Deus tem outra. Aí eu voltei dessa campanha, obedeci a Deus, não quis nada com a moça. A hora que eu chego na primeira igreja presbiteriana, um amigo meu, gente boa, chegou para mim e falou, pastor Toninho, tem uma moça aqui na igreja que chegou agora, você precisa conhecer essa moça, rapaz. Uma moça linda, de Deus e crente, está sozinha aí, é novata. E você é o pastor da mocidade, ela é jovem, está aí. Você chegando agora, você tem que conhecer, eu lembrei de você. Olha só. Eu falei, por que você lembrou de mim? Rapaz, eu já dei de cima dela umas 4 vezes. Ela não dá bola para ninguém, rapaz. É uma moça durona na queda. Mas eu falei, quem sabe com você? Aí eu falei, tá bom, me apresentou. A hora que ele me apresenta a Carla, eu olho para ela, na hora, o Espírito falou, é ela. Eu falei, vou casar com essa moça aí. Olha só. Vou casar com ela, não quero nem saber. Só que eu só contei isso para Carla depois que eu casei. Claro. Eu nunca quis induzir, falar, Deus me... Essa questão de profetada, revelamento esquisito aí, estou fora. Deus fala direto comigo. Eu falei, Deus, o Senhor falou comigo, agora é com ela lá, moço. Mesmo espírito, confirma no coração dela. Porque eu tenho convicção que é essa que o Senhor mostrou no sonho. E eu estou muito feliz. O Senhor superou a expectativa, como sempre faz. E vou te falar mais, eu morava no bairro Santo Antônio, na Rua Mangabeira. Ali, perto da Presidente de Moraes, né? Sim. Eu morava ali, morava sozinho, no apartamento da igreja, né? Já pensando em casar, hein? Pela fé. Olha só. O pessoal já falou, você vai ter família, pastor, tem que mostrar um apartamento aqui para ter 3 filhos, casar e tal. Ela morava numa rua anterior à minha. Olha. E ela morava com as amigas dela, umas 2 médicas, que ela era médica já. Estava fazendo faculdade. Formou ela fazendo residência. Clínica médica. Ela fez a residência depois que casou de oftalmologia em São Paulo. Olha ela só. viajou comigo. Morava do lado de casa. Eu comecei a dar carona para ela. Não, eu te levo.
Pode deixar, eu moro pertinho da sua casa. E era verdade, né? Eu moro pertinho da sua casa, dá carona para você, vai ser um prazer. E até hoje, Olha só. dou carona para ela. Graças a Deus. Você vê como Deus faz as coisas, Com né? certeza. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, nele, o mais Ele fará. Então, as melhores coisas que Deus fez na minha vida, direcionamento para casamento e para o ministério. 2 coisas que eu não errei. Glória a E Deus. ninguém pode errar. Amém. É questão profissional, Com questão certeza. ministerial, familiar. Se você errou, acabou. Verdade. Então, Deus direciona. Olha, você que está nos acompanhando, talvez você é dono de uma empresa, está com dificuldade tributária, está com as dívidas, precisa resolver. Eu quero fazer uma indicação para você. O meu amigo Rafael Bittencourt, doutor Rafael Bittencourt, da RRB Consultoria. Está aí na tela os contatos dele. Faça o contato. Com certeza ele vai te ajudar a sair desse momento. Pastor, o senhor está falando uma coisa aqui que está confirmando o que um outro pastor já me falou comigo há muito tempo e vira e mexe acontece. Sabe o que é? Antes da certa, normalmente aparece a errada. Então, cabe a você o discernimento. Porque, infelizmente, né, acontece de você entrar num caminho errado, porque você não ouviu a voz de Deus. No seu caso, Deus te revelou através de sonho, mas também você estava buscando. Agora, eu acho que o melhor conselho é confiar em Deus. Sim. E não apressar os planos de Deus para a sua vida, porque o senhor podia ter, durante esse tempo, acelerado o processo. Ter ajudado Deus, né? Igual Abraão ajudou, arrumou Ismael. Isso. O negócio, se vai ajudar Deus, vem Ismael. Né? Só deu problema. Espera o Isaac. Verdade. Deus é bom. Agora, Deus me livrou de muita gente, porque tem julgo desigual dentro da igreja, tá? Então, claro. Você não deve, jovem, tá aí. É o seguinte, envolva com gente de Deus. Uma pessoa de Deus casa com uma pessoa de Deus. É isso aí. Se uma pessoa que se diz de Deus e casa com uma pessoa que nem de Deus é porque ele também não é. Verdade. Porque eles se merecem. Então, acho que a pior coisa do mundo é uma pessoa que se diz cristão, pessoa namorar ou casar com uma pessoa que não conhece Jesus. E namoro não é método de evangelismo também, não. Ah, verdade. Então, o pessoal, deixa que eu vou ganhar ela para mim e depois ganhar para Jesus. Irmão, é mais fácil ela ganhar você pro capeta. Pastor, nesse tempo aí de ministério pastoral, eu imagino que o senhor deve ter sido alvo de críticas com essa questão da cidade voadora, um trabalho diferente, como o senhor falou, né? As pessoas não ficavam... elas não viam assim, uma questão de uma formatação, né, daquilo que poderia ou não. Como que o senhor lidou, ou como que o senhor lida com as críticas no ministério? Eu procuro, primeiro, saber se Deus está me aprovando naquilo, sabe? Se Deus está comigo. É igual Moisés. Se o Senhor não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Então, eu sempre fiz assim, Deus, se tiver algum projeto na minha vida que não é teu, joga fora, queima, não deixa nem chegar perto de mim. Agora, se é do Senhor, se o Senhor está comigo, irmão, não desisto por nada. Porque às vezes pode ter aí milhares de pessoas que estão com você. Mas Deus não está, não adianta. Mas se Deus está, não importa. Você e Deus é maioria. Então, o que eu fazia? Eu cria que era um projeto de Deus. O nome esquisito, você imagina, na época tinha pessoas que eram até disciplinadas porque iam na cidade voadora. Olha só. As igrejas proibiam. Não quero que vocês vão lá, porque ninguém conhecia, né? Até com razão. Pô, esse pastor aí, um teatro, cidade voadora, não tem nenhuma denominação. Como é que está esse negócio? Então, eu simplesmente obedeci. Algumas denominações nessa época não tinha nem guitarra, não podia ter bateria. Não podia, era proibido bater palma na igreja. E lá, guitarra, bateria, palma, mas tudo com ordem e com decência. Sabe o que a gente falava lá? Sim. Seguinte, você que pula demais na sua igreja, que você pula menos. E na sua igreja você não pula nada, que dá um pulinho de 2 centímetros. Então, meu irmão, vamos fazer uma coisa equilibrada. Dava ênfase em quê? Na palavra de Deus. O alimento no evangelho, espiritual, né? Na mudança, transformação que o evangelho produz no coração. Então, as pessoas chegavam lá achando que é auê, entretenimento, e eles se deparavam com o poder de Deus, o Espírito Santo, a adoração. A gente levava a sério a questão da adoração e da pregação do evangelho, que transforma, que muda, né? Que não volta vazia, semente poderosa. Então, as pessoas se convertiam, aceitavam a Cristo e mudavam de vida. Aí os pais vinham também. O que aconteceu com meu filho?
Tinha uma época que Mas o senhor nunca recebeu assim uma crítica direta de alguém, de um pastor que ficou chateado? Não, já recebia direto, não. Do pastor falar assim, não, você está roubando minha ovelha, você está levando minha ovelha. No início ele falava, mas depois ele via que a ovelha dele voltava com as 10 para casa. E aí era bom, né? Eu falava, então tá bom. Ele liberava 5, voltava 10. Porque eu nunca, na Cidade Voadora, eu nunca convidei ninguém para ir para a minha igreja. Olha só. Nunca. Uhum. Olha o que eu estou falando. Nunca chegar, eu sou pastor da... Nunca vai para a igreja mais próxima da sua casa. Uhum. Honra seu pastor, ama a sua igreja, dê fruto onde é que você nasceu, floresça onde Deus plantou você. Porque eu creio que igreja, quem manda as pessoas para a igreja é Deus. Deus que escolhe a igreja para a gente. Uhum. Não precisa ficar disputando membro, ou então querendo fazer proselitismo. Então, cidade, nunca existiu isso. Por isso que hoje, graças a Deus, a gente tem uma credibilidade boa para quem já conheceu o trabalho, ver que isso não existiu. Né? Essa questão de tirar membros, de encaminhar para outro lugar, nada. Pelo contrário, a gente fazia com que as pessoas convertidas fossem para a igreja, honrassem o pastor, amassem a sua igreja, a sua denominação, independente de qual fosse. Honra seu pastor, dê fruto onde ele plantou você, o Senhor te plantou, floresça lá e tal. Essa é a nossa, até hoje, mensagem. Glória é a essa. Deus. Aí. O senhor falou em determinado momento que a cidade voadora ela não tem uma conotação política. Mas eu quero perguntar para o senhor o seguinte: qual é a importância da política hoje na igreja? Ou a igreja deve se envolver com política? Como que o senhor entende hoje esse relacionamento entre política e igreja? Tá. Eu acho o seguinte, que eu creio que a questão política é um chamado, é uma vocação, assim como o pastor. Uhum. Né? Assim como Deus usou Esdras, Neemias, José do Egito, tantos estadistas ali que foram usados por Deus para mudar a nação, para mudar o país, né? A sua geração, Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Então a igreja, ela deve se envolver no sentido de ensinar e de crer que Deus pode ter na igreja dela pessoas vocacionadas para abençoar o Brasil, abençoar a cidade, o Estado, entende? Eu sou contra o pastor, que é um pastor chamado por Deus, ele se rebaixar a querer ser um político. Se ele é um embaixador do reino de Deus, ele ser um embaixador aqui na terra, ele tá afundando. Eu penso assim, que o ministério é maior. Então eu penso assim, às vezes o pessoal, sou pastor, aí você vê que quando ele começa a querer, o ministério dele acaba. Ele é o fulano, ele não é mais o pastor fulano de tal. Eu acho que essa questão aí, né, tem que tomar cuidado. O senhor falou algo... Mas a política é de Deus. Com certeza, Né, você vê, é de Deus. Tanto que é de Deus, a Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Verdade. Né? O senhor falou duas coisas aí que eu acho importantes e é o que eu penso também. Por exemplo, eu sou pastor, mas não sou titular. Um pastor titular, ele não consegue conciliar as coisas. Né? Eu sou um pastor auxiliar que hoje estou servindo, eu creio que estou servindo a Deus na política, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Inclusive, nós criamos lá, né, a Frente Cristã Parlamentar e temos um culto todas as segundas-feiras lá. Todas as segundas, de 9h30 às 10h30, nós estamos ali evangelizando, pregando a palavra de Deus e dando oportunidades para que as pessoas possam voltar para o Evangelho. Mas o senhor disse algo que eu creio que é uma verdade. Nós não podemos, pastor, nos omitir, porque a ovelha, muitas vezes, ela não tem a direção correta. E nós sabemos que na política hoje existem campos contrários às nossas crenças e valores. E que se o pastor não direciona, se ele se omite, ele vai permitir que essa ovelha possa estar, por exemplo, votando ou colocando uma pessoa num parlamento ou como um chefe de poder executivo que tem valores e princípios contrários a ela própria, que vão prejudicar. Então, assim, eu creio também que nós não podemos nos omitir. O senhor pensa assim também? Não, claro. Tanto que o que eu falo na minha igreja, tudo que é contra a Bíblia, contra a família, contra a saúde, contra Deus, contra a igreja, é do diabo, do capeta. Isso aí. Tudo que é questão, aborto, droga,
ideologia de gênero, você vê que isso tem a ver com política? Eu creio que é educação, Sim. segurança, economia, transporte e tal, né? Saúde. Esses temas não deveriam ter ideologia, né? Não podia ter ideologia. Né? Concordo com o então, senhor. as pessoas, você vê que eles entram ali, estão servindo o próprio Satanás mesmo. Então, a gente, como homem de Deus, tem que falar claramente. Né? E esse ensinamento aqui não é de Deus. Isso não é de Deus, é do diabo. Agora, no seu caso, eu creio que você é uma pessoa que focou na política. O seu ministério, ao meu ver, não é pastoral. Sim. O seu ministério é político. É diferente. Agora, esquece o ministério. Quando eu falo esquece, como prioridade. Sim, claro. Nunca vai ser na sua vida se você optou pela política. Porque o problema é quando a pessoa é pastor e ele se rebaixa a ser político. Entendi. Se o ministério é pastoral. Você imagina um Márcio Valadão da vida aí ser político. Aí que perda terrível. Com certeza. Né? Um Lucinho, um André Valadão. Aí que perda. Olha que estrago. Mas nós temos vozes olha o estrago que esse cara faz no inferno. Por outro lado, a gente tem vozes proféticas, como, por exemplo, o Silas Malafaia hoje tem sido uma voz profética para falar de política sem ser político, né? Mas ele é pastor, né? Pois é. Então ele está exercendo o chamado dele. Tá. Não é isso? Pastor, me conta... Você vê que não quer ser deputado, nem senador, nem nada. Nem... Com certeza. Ele está ali defendendo, inclusive, até uma voz solitária, né? Precisando de apoio de oração. Sendo um apologeta ali. Tá um João Batista falando. Verdade. Eu creio, eu vejo assim, né? Espero que não aconteça com ele o que aconteceu, né, com João Batista, porque pessoas que querem isso, com certeza tem. É o seguinte, João Batista perdeu a cabeça porque acabou o ministério dele, porque ele foi precursor de Jesus. A cabeça do Silas Malafaia só vai ser cortada quando Deus quiser. Quem vai cortar é Deus. No último dia da vida dele, quando ele combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Amém. Mas antes da cabeça dele ser cortada, vai cortar a cabecinha de muito demônio. Com certeza. Em nome de Jesus. Pastor Toninho, qual é o seu maior sonho hoje? Para a sua vida, para a igreja? Qual que é, se você fosse pensar aqui, qual é o meu maior sonho hoje? Meu maior sonho é ganhar pessoas a Cristo, pregar o evangelho, ser um evangelista, falar do amor de Deus. Porque eu creio que a melhor coisa que você pode falar para alguém é de Jesus. Igual nós falamos desde o início. Sim. Se você prega o evangelho, a pessoa se converte, o Espírito Santo toca, é aquele negócio, a pessoa resolveu a vida dele. Resolveu, não precisa mais nada, não. O cara tem Jesus, ele tem tudo. As demais coisas, igual lá em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são promessas, serão, afirmativa, promessa. Não vai... Tomar posse, né? Toma posse, já são acrescentadas, é uma promessa que vai se cumprir. Agora, só que as pessoas hoje buscam as demais coisas, em primeiro lugar, e o reino de Deus depois inverte. Aí a vida invertida, né? Sem sucesso, sem paz. E isso, de certa forma, o senhor entende que a própria igreja brasileira, ou algumas denominações, não estamos falando especificamente aqui, colocou essas demais coisas em primeiro lugar, ao invés de o próprio Senhor Jesus em primeiro lugar? Tem igreja aí que você vai lá, é para ter carro, para ter casamento, para ter cura, para ter bênção, para beliscar alguma coisa do reino, para tirar proveito. Então as pessoas estão pegando as demais coisas e esquece, estão invertendo, entendeu? Então as pessoas estão, venha para Jesus, você vai ficar rico. Isso. Poxa vida, isso não é evangelho não, hein? O evangelho é o seguinte, é arrependimento, mudança de vida, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. É arrependimento, mudança de vida, mudança de mente, metanoia, conversão, transformação, cura, libertação, salvação, fé salvadora, mudança de vida, de atitude, ser bom pai, bom filho, bom patrão, bom empregado. É ser uma pessoa transformada e cheia do Espírito Santo. Isso que é o evangelho. Venha para Jesus, ele vai mudar a sua vida. Agora, arrependa do seu pecado. Seja um bom marido, né? Seja um bom profissional, seja um bom patrão, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom pai. Esse é o evangelho. Que agora, se você vai lá, é muito pouco. Venha para Jesus, que vai ser a reunião, você vai receber a cura. Eu creio que Deus cura, Deus prospera. Não tem como não prosperar, Ele te liberta de tudo que não presta.
Você vai ficar com Verdade. sabedoria, você vai saber investir até o dinheiro. Porque Sim. riqueza é dom de Deus, mas toda pessoa que converte melhora de vida, até financeiramente. Até a aparência dele muda. Saúde. O que nós temos que pregar é Cristo, arrependimento, Verdade. fé salvadora, transformação, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essas coisas, as pessoas, elas se sentem até magoadas, né? Porque eles falam assim, pô, você vai na igreja para receber lá um alívio, chega lá, o cara fala de pecado. O pessoal não quer ouvir sobre pecado mais. O evangelho precisa confrontar o velho homem. Ele tem que nos confrontar, porque se ele não confronta, isso quer dizer o quê? É que ele também, que você também não vai ser transformado, não vai mudar de vida. Como é que era chamado os cristãos antigamente, você lembra? Protestantes. Por quê? Não, porque eles estavam protestando contra... Hoje não tem mais protestante, não. O pessoal até tem medo. Você é protestante? O que é isso? Eles eram protestantes. Eles protestavam contra pecado e tal. Sabe qual foi a maior luta do meu ministério? Não. Foi quando eu comecei a falar que nas festas de 15 anos e no casamento não ia ter bebida alcoólica, nem dança, nem DJ, nem boate. Para mim era a coisa já chovendo molhado, gente. Não estou falando isso, porque eu viajava demais. Sim. Para todos os lugares do país, eu falava de Jesus. Aí eu comecei a observar que em certas igrejas, denominações, as festas das igrejas eram festas pagãs. Iguais. Pagãs. Não sabia se era de Deus, não. Gente saindo embriagado, bebida, DJ, puf, 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 puf. Pô, isso aqui... Aí você começou a falar, peraí, gente, a festa cristã nossa é diferente. Aí o pessoal falou, você é radical. Você é radical. Eu falei, poxa... Aí vieram os críticos de novo. Aí arrebentou. Teve uma igreja... Uma perseguição. Teve uma igreja, eu não sabia de nada. Deus é testemunha. Fui pregar para a igreja. Eu preguei, sabe qual foi o texto que Deus me deu? Não. A festa do jeito que o diabo gosta. Olha só. O aniversário... Esse era o tema. Era o tema. Uma festa do jeito que o diabo gosta. Olha. E eu preguei a festa do aniversário de Herodes. Como é que era a festa dele? Tinha muita bebida, muita droga, muita sensualidade, pessoas inconvenientes. E a palavra de Deus fala que na festa do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dança para ele. E ele já amamado lá nas biritas, né? Ele vai e diz para aquela moça o seguinte, você pode pedir o que você quiser, até a metade do meu reino que eu te dou. Ela vai na mãe dela e fala, mãe, estamos ricas, resolvemos a vida, o homem vai dar a metade do reino. Ela falou, depressa, a mulher cheia de demônio. Eu quero a cabeça de João Batista agora na bandeja. E pediu por quê? Porque ele tinha confrontado ela com a verdade. Com a verdade. Adultério. Isso. Né? Ela falou, agora o diabo entrou na festa. Por que o diabo entrou na festa? Porque é na festa do dia que ele gosta. Bebida, droga, sensualidade. Agora você imagina como aquela menina deve ter dançado. O cara ficou excitadão, ficou doidão e fez uma loucura. Aí ela chegou e falou, não quero reino. O diabo não quer reino. O diabo quer a cabeça dos profetas. Né? Olha só. Ela falou, quero agora, olha só. Que mensagem. Eu quero agora a cabeça de João Batista, agora, na bandeja. A Bíblia fala assim, por causa daqueles que estavam com ele à mesa, ele não pôde negar. Quem estava com ele à mesa? Só gente que não presta. Se fosse amigo dele, se fosse gente boa... Falava o quê? Gente, vamos acabar com esse negócio aqui. Ele não está bem, esquece. Ô, minha filha, volta para casa, dá uma surra nela. Sua mãe não presta também, sai fora. É aniversário do homem, chega. Só que o pessoal pressionou. Tinham pessoas inconvenientes. Festa do diabo, do jeito que o diabo gosta. Tem gente inconveniente. Cheio de gente que não te ama, que quer o seu mal. Só quer te usar, né? Quer torcer para o seu fracasso. Então, olha só o texto. Por causa dos que estavam com ele à mesa, ele não pôde negar. E na mesma hora pediu a cabeça de João Batista. Ele se entristeceu, a festa acabou. Acabou a festa. E ele teve que... Teve que fazer. Vai buscar. E eles foram buscar a cabeça. E levaram a cabeça. Agora você imagina que festa. Acabou a festa ali na hora, festa. Né? O diabo acaba com a sua festa. Acaba com a sua alegria. Então eu falei, pregando sobre isso, aconteceu. Eu não sabia de nada. Só que tinha um líder da igreja, uma igreja muito famosa, até rica e tal. Não falei nessa cidade. Era um outro estado. Tinha um cara lá que era dono de uma boate, cara.
Era um líder da igreja. O filho Uau. cheio. O pessoal gostava das baladonas. E o pessoal achou que eu fui pregar isso por causa deles. Eu nem sabia, nem imaginava. E foi uma mensagem, uma festa do jeito que o diabo gosta. Eu falei, falando. E o resultado é morte, é tristeza, é angústia, vai acabar com a sua alegria, sua família vai embora. Falei, A hora que eu terminei, falei, vamos orar. O cara me buscou, falou, pastor, sai pela porta de trás. Porque essa mensagem que acabou de pregar, se você sair lá na frente, você não chega no céu. Mesmo. Foi assim, você acredita? Porque ali, naquela igreja, tinham pessoas que a festa deles era do jeito que o diabo gosta. E era isso que eles precisavam ouvir. Porque Deus te inspirou justamente para falar sobre isso. O aniversário de Herodes. Agora, o senhor falou isso aí, dessa questão da festa do jeito que o diabo gosta, e das pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, e são pessoas que, na verdade, só querem te sugar. Tem pessoas que elas só estão do seu lado por aquilo que você oferece para elas. Se você não tiver mais nada para oferecer, elas vão embora. Elas te abandonam. Não. Por quê? Porque elas estão interessadas no que você tem. Não é a sua mensagem, não é o que você é, não é o seu caráter, não. São as coisas que ela pode obter. Isso, infelizmente, acontece, inclusive, dentro da igreja. O senhor acredita nisso ou não? Eu chamo os amigos urubu, né? Eles ficam quietinhos, faz só nada, só esperando, paciente. Mas a hora que tiver alguma morte ali, eles vão comer, eles vão atacar na hora. Não é o amigo águia que tá, é o urubu mesmo, né? O abutre. Infelizmente. Mas né, é bom, sabe, irmão, a gente passar por tribulação, claro. Crise, sabe por quê? Porque no deserto você vai reconhecer quem realmente é seu amigo e está com você, sabe? Igual Davi, quando sai de Jerusalém pela rebelião de Absalão, quando ele sai para o deserto, ele viu quem era que estava com ele, os comandantes, os amigos, o exército verdadeiro de Davi foi formado no deserto. Então, eu passei crise na minha vida ministerial, muitos problemas, mas eu pude perceber e aprender quem realmente me amava pelo que eu era, pelo que eu sou, não pelas coisas que eu poderia oferecer, sabe? Glória a Deus. Mas tem essas pessoas. Tem o Absai, tem o Itaí, tem os valentes que Deus coloca no caminho da gente, né? É igual o pessoal só lembra dos reformadores. Mas se você estudar a reforma, os pré-reformadores. Prepararam o caminho. Morreram. Todos morreram. Que prepararam o caminho. Entendi. Pastor, nós estamos chegando no final, passa rápido, né? Mas eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para a sua igreja, para as suas ovelhas, aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu tenho certeza que muito do que o senhor falou aqui é uma inspiração para todos nós, mas que o senhor pudesse deixar uma mensagem para as pessoas. A mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos é o seguinte: não joga sua vida fora, não. Mas o que fazer para não jogar a vida fora? Faz igual Moisés. Moisés, quando foi sair do Egito, ele falou com Deus. Teve um momento lá que ele falou: Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se Deus não for com você, não saia de onde você estiver. Se Deus não for no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas decisões. Se algum projeto da sua vida que não for de Deus, pede Deus para queimar e para destruir, para não fazer parte da sua vida. Ela só vai te dar dor de cabeça. Em vez de você falar assim: Deus, abençoa os meus sonhos, fala assim: Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Amém. Quero realizar os teus sonhos, não os meus. Porque os sonhos de Deus são maiores que o nosso, entendeu? Então a mensagem que eu tenho para te dar é essa: sonhe, realize os sonhos de Deus na sua vida. Pastor Toninho, muito obrigado. Eu tenho certeza que assim, essa é a primeira de outras oportunidades que a gente vai estar junto também. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe seu ministério. As pessoas que estão nos acompanhando, elas vão ver o seu Instagram. Logo, logo, o senhor vai ter novidades em relação à retomada da Cidade Voadora. Eu creio que se você ainda não conhece a Cidade Voadora, entra na rede social do Pastor Toninho, tem os vídeos lá do que era. E Deus ainda vai te usar muito evangelizando essa cidade como uma voz profética também. Obrigado, viu, pelo seu ter vindo. Meu querido, eu agradeço a gentileza, a honra de estar com você.
saber que você é um homem de Deus também. Amém. E vai fazer uma grande diferença nesse país aí. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Eu também creio. E você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua família. Eu quero deixar Eclesiastes 9:8 para você. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que o azeite não falte sobre a tua cabeça. Quando fala de vestes alvas é santidade e azeite sobre a sua cabeça é a unção do Espírito Santo. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Um forte abraço. Amém.